Nesta edição, vamos falar sobre as ameaças à organização sindical. Para conversar conosco, está presente o nosso querido Serginho da Força Sindical. O seminário de abertura das campanhas salariais chega à sua 14ª edição. No dia 31 de março passado, nós lembramos a data triste de 1964, onde se instalou a ditadura militar, que só se encerraria completamente 25 anos depois, com a volta das eleições diretas para presidente e todo o conjunto de forças que aconteceram 25 anos depois. Ao refletir sobre esse período difícil da nossa história, é fundamental que tenhamos em mente claramente a importância de defender a manutenção do Estado de Direito, as liberdades individuais, a manutenção do Estado de Direito é fundamental ao cidadão brasileiro. Acho que nós deveríamos refletir muito sobre essa questão da ditadura. Acho que nós deveríamos cada vez mais avançar pela liberdade, pela democracia e pela condição de luta do cidadão brasileiro. Acho que as opiniões devem ser colocadas, nós teremos que ter o respeito, sem dúvida nenhuma, pelo cidadão brasileiro e, mais ainda, o respeito pela individualidade e pela oportunidade de trabalho de todos nós. A democracia veio para ficar e todos nós juntos temos que fazer cada vez mais que ela se fortaleça e que nós exercemos a democracia em todos os rincões desse país. Chegamos ao momento da entrevista no Jornal do Engenheiro. Nesta edição, vamos falar sobre as ameaças à organização sindical. Para conversar conosco, está presente o nosso querido Serginho da Força Sindical, como é muito conhecido, primeiro secretário desta grande central e também presidente da FEQINFAR, a federação que reúne os trabalhadores da indústria química. Serginho, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Jornal do Engenheiro. Bom, eu que agradeço falar aqui com vocês, falar com os engenheiros e falar com a população de forma geral, e é sempre também para nós um prazer estar participando do Jornal do Engenheiro. Serginho, vamos avançar no nosso tema a respeito do seguinte: quais as grandes ameaças para a organização sindical? Bom, logicamente, desde já do mês de janeiro desse ano, de 2014, as centrais sindicais, a Força Sindical, em especial, já buscou traçar um pouco a estratégia para 2014. Mas antes, vale a pena só relembrar muito rapidamente o que foi 2013. No Congresso Nacional, em 2013, basicamente a gente costuma dizer, basicamente os trabalhadores ficaram emparedados, né? Está na moda agora falar emparedados, né? Foi o projeto de terceirização que ameaçava dia a dia ser votado no Congresso Nacional, que retirava direito dos trabalhadores. Foi o projeto também do Simples Trabalhista, que também ameaçou os trabalhadores durante toda a legislatura de 2013. Outros projetos que tramitam na Câmara também, todos voltados a flexibilizar ou diminuir direitos dos trabalhadores, e nós nos ocupamos, na verdade, com um tempo muito grande em nos defender. 2013, eu posso resumir que ele marcou pela defesa intransigente da manutenção dos direitos dos trabalhadores. Em ano de Copa do Mundo foi um momento de ficar na retranca. Na retranca, exatamente. Na retranca, não tomamos gol, mas também, em contrapartida, não conseguimos avançar na nossa pauta, que é o que nós estamos debatendo agora, que é avançar na questão da redução da jornada de trabalho. Nós estamos discutindo muito, que eu sei que interessa não só
aos trabalhadores em geral, mas também aos engenheiros, que é a correção da tabela do imposto de renda, que atinge diretamente os profissionais liberais e todos os trabalhadores, em especial também de trabalhadores com uma qualificação superior, um pouco maior, que tem um salário um pouco maior dentro da indústria química. Então, a tabela do imposto de renda é uma grande bandeira de luta para esse ano, que já acumula 62% de perda somente na correção da tabela de 99 a 2014. Então, acho que é uma pauta extremamente importante. Além disso, nós sabemos que quando fizemos o acordo de reposição das perdas do salário mínimo, que garantia a inflação mais o PIB do ano anterior, esse mecanismo ele termina em 2015. Em janeiro de 2015 é o último ano que nós teremos legalmente esse mecanismo para valorizar o salário mínimo. Então, nós sabemos que salário mínimo é um meio, talvez um dos mais importantes de distribuição de renda que nós temos no Brasil. Então, será um desafio para as centrais sindicais avançar na continuidade do salário mínimo, inclusive estendendo para uma política que privilegia, que dê uma atenção especial aos aposentados que ganham acima de um salário mínimo. E, além disso, nós sabemos que, como disse anteriormente, que em 2013 a gente conseguiu vencer a suspensão da votação do PL 4330, que trata da terceirização, mas suspender. Então, 2014, ou a qualquer momento, esse projeto de lei pode voltar em pauta de votação do Congresso Nacional, onde nós vamos ter que, na verdade, continuar aí mobilizando toda a sociedade de forma geral, todo o movimento sindical, os profissionais liberais, também, logicamente, outras organizações para nós é importante. Nós vimos agora, recentemente, há 10, 15 dias atrás, o novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho que tomou posse, em seu discurso deixou claro sua contrariedade num projeto que venha tentar regulamentar a terceirização, que retire direito dos trabalhadores. Então, eu acho que continua o nosso desafio de manter aí a legislação trabalhista protetora, protegendo aí os trabalhadores. Diante aí de vários ingredientes deste caldo, nós vamos aí focar um deles, que é exatamente a questão da terceirização, que, em nosso entendimento, precariza a relação de trabalho. E ainda vou até perguntar para o Serginho, somos contra a terceirização ou somos contra essa ampliação desenfreada? Nós vamos esclarecer isso. Antes, só acrescentando também um ponto importante, o Serginho, conhecedor das lutas dos trabalhadores, elencou todos os temas importantes. Eu acrescentaria um, que é a questão da correção do FGTS, que há anos aí está abaixo da inflação, porque o FGTS é corrigido por uma taxa referencial. E aí nós acreditamos que, matematicamente, é claro, a perda aí do ganho dos trabalhadores. E temos muitos engenheiros seletistas também. Serginho, a respeito da lei da terceirização, que o movimento sindical foi hábil para barrar em 2013, quando estávamos aí na retranca. Por conta de ser um ano eleitoral, Copa do Mundo, ainda ele é tão perigoso quanto foi em 2013? Eu acredito fielmente que ele é ainda perigoso. Há interesses empresariais muito fortes para que possa regulamentar a terceirização. Agora, veja bem, se fosse a palavra regulamentar, ela não é uma palavra perigosa, mas o problema é a forma da regulamentação que se propõe o setor empresarial, tanto do comércio, da indústria, do segmento bancário, dos serviços. Como se propõe isso? Esse é o nosso grande desafio. Segundo dados do Diese, nós temos aí, são números às vezes não... Tem vários conceitos aí de prestação de serviço ou serviço terceirizado, mas diz em torno de 11 milhões de trabalhadores terceirizados no Brasil.
Eu tenho certeza que desses 11 milhões temos efetivamente grandes profissionais liberais que dominam um determinado tipo de serviços especializados, que se você for propor para esse profissional liberal voltar a ser empregado seletista, ele com certeza não queria. Mas isso eu tenho a convicção que é a minoria desses trabalhadores. Agora, esses 11 milhões precisam de direitos, né? Eles precisam avançar, eles precisam se igualar aos direitos que os demais trabalhadores têm dentro do serviço, da indústria, ou do comércio, do transporte, enfim. Porque a terceirização, ela pode ser um meio, sim, de gestão, mas não pode ser um meio de precarização ou de alteração, principalmente na estrutura sindical brasileira, que aqueles que contribuem direto ou indiretamente está ligado a uma categoria. Então, eu acho que esse que é o grande desafio que as partes terão para, se houver espaço de diálogo ainda, construir realmente um projeto de regulamentação de terceirização. Mas, volto a dizer, não é isso que até o momento foi colocado à mesa para os trabalhadores. A mesa foi colocada é o seguinte: olha, pode terceirizar todo e qualquer trabalhador e não garantir nenhum direito. Quer dizer, então isso... É contra isso que o movimento sindical se levantou. Exato. Até porque, classicamente, a terceirização era possível até chegar à finalidade fim de determinada empresa. Então, Serginho me corrija, mas, por exemplo, um escritório de advocacia, ele pode terceirizar a faxina, a segurança. Não é a finalidade do escritório prover serviço. Mas agora, podemos terceirizar advogados, ou seja, ter advogados ali sem o vínculo, devido vínculo empregatício, é contra isso que nós lutamos? Com certeza, porque a atividade essencial de um escritório de advocacia é prestar assistência judiciária e jurídica. Então, se ele tem profissionais todos terceirizados, eles poderiam então não ser terceirizados, poderiam ser sócios do escritório. Quer dizer, então, senão eles são empregados, existe uma associação, existe um sindicato de advogados que estabelece normas, que estabelece jornada de trabalho, salário, piso normativo. Então tem que ser obedecido. Agora, para fugir disso, os escritórios não querem. Então, eu acho que por isso que vale o processo de terceirização, quando traz a nós exemplos. Olha, mas tem um serviço extremamente especializado que essa pessoa não quer ser seletista. É lógico, vai existir, e a lei não proíbe de existir pessoas jurídicas que prestam o seu serviço a outro. Agora, o que não dá para existir é uma pessoa jurídica que presta seu serviço a outro e pega mais 30, 20, 10 pessoas, ou até uma pessoa com um vínculo empregatício, mas tentando mudar esse vínculo. E aí essas pessoas sem vínculo, sem direito a férias, sem direito a benefícios do INSS caso adoeçam, ou seja, sem os seus direitos que foram conquistados com muita luta, né, Serginho? Com certeza, e acho que o Brasil, nos avanços que nós tivemos, e com as dificuldades e os desafios que temos à frente, não cabe ao Brasil uma flexibilização da jornada de trabalho. Quer dizer, nós temos hoje, só para se ter uma ideia, quase 50 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Isso representa em torno de 52%, 54% dos trabalhadores economicamente ativos. Se nós repararmos nesse dado dos últimos 10 anos, era o inverso. Nós tínhamos 54% de informal e 46% de formal. Agora nós estamos num processo positivo, quer dizer... Não podemos retroceder. Por que retroceder? Beneficia quem retroceder? É só para o setor empresarial acumular mais lucro? Acho que não cabe. Acho que o Brasil tem que continuar buscando insistentemente uma participação maior no salário, do salário no PIB nacional, na renda, para que a gente possa manter consumo interno sempre avançando. Eu acho que esse é o nosso grande desafio.
Antes da gente só avançar nos temas, um esclarecimento. O escritório da advocacia aqui surgiu como um exemplo aleatório, né? Não estamos dizendo que isso é um problema dos escritórios ou que os escritórios querem terceirizar suas atividades, enfim. Foi um exemplo aleatório e aqui eu aproveito para saudar a categoria dos advogados que são extremamente bem organizados, tem a ordem dos advogados, que é um tipo de conselho extremamente respeitado, e nós, como a questão da terceirização é uma questão legal, nós vamos precisar muito e precisamos muito dos advogados, né, Serginho? Com certeza. Para nos ajudar. Acho que foi essencial a participação dos advogados das centrais sindicais naquela mesa quadripartite, né? Que ouvi falar muito do tripartismo, nós conseguimos inovar para trazer o parlamento para uma mesa junto com o governo, com os empresários e com os trabalhadores para tentar buscar uma saída. Isso demonstra, inclusive, a disposição do movimento sindical em debater assunto. Quer dizer, não assumimos nenhuma posição radical, olha, não... Queremos ouvir e dialogar. Não precisamos, se há o problema, nós precisamos tentar construir, mas lógico, sempre numa posição extremamente clara. A Força Sindical teve uma posição muito clara em relação à terceirização, preocupada com os trabalhadores terceirizados, mas que também não representasse uma tentativa de regulamentação num retrocesso na legislação trabalhista. E aí esse é o desafio que segue à frente ainda para a nossa central, para a Força Sindical e para as demais centrais que estiveram extremamente unidas e coesas nas suas propostas no debate da terceirização. Perfeito. Serginho, quando a gente fala de terceirização, relação trabalhista, vínculo empregatício, a gente pensa automaticamente no setor privado. Mas essa questão da terceirização mais abrangente também abrange aí, também foca o setor público? Não, o setor público, tanto que no projeto de lei, eles retiraram o setor público do projeto de lei, porque eu posso dizer sem os números aqui que eu não tenho, mas eu acredito que o setor público hoje, ou ele terceiriza igual ou a mais do que o setor privado. Um exemplo eu posso dar com maior tranquilidade aqui, que está relacionado ao ramo químico representado pela nossa federação, que é o setor de petróleo. Vamos colocar claramente a extração de petróleo, a nossa Petrobras, tá? Ela tem em torno de 50, 60 mil trabalhadores petroleiros, que assim nós chamamos, e 150 mil trabalhadores terceirizados. Quer dizer, muito diferente até de um diagnóstico geral que nós temos no ramo químico, que é químico, petroquímico, farmacêutico, plástico, que nós temos em torno de 1/3 de trabalhador terceirizado. A última pesquisa apontou em torno de 29% de trabalhador terceirizado. Então, eu acredito que isso vale para a prefeitura, vale para governo de estado, governo federal, que é o que mais se utiliza de trabalhador terceirizado. Serginho, muito prazer recebê-lo aqui, para você nos deixar atualizado aí sobre como o movimento sindical está realmente querendo resolver os problemas e não só tirar os efeitos da nossa frente. Eu quero mais uma vez agradecer, deixar a câmera aberta para suas considerações finais, viu? Bom, eu que agradeço aqui o Jornal dos Engenheiros, aqui pela mais essa oportunidade, coloco a Força Sindical à disposição dos engenheiros aqui, que é uma entidade forte, combativa, tem um grande trabalho que temos acompanhado o trabalho aqui dos engenheiros e, lógico, não poderia perder a oportunidade de convidar a todos os trabalhadores, trabalhadoras, profissionais liberais, enfim, todos a participarem da nossa grande marcha dos trabalhadores. No dia 9 de abril, aqui em São Paulo, nós vamos fazer uma concentração na Praça da Sé, com toda aquela pauta trabalhista que nós elencamos aqui. Nós precisamos que o governo abra um diálogo franco, sério com os trabalhadores, para que a gente possa construir melhores propostas, melhores dias, melhor condução aí
do mercado de trabalho e direito dos trabalhadores aí nesses próximos anos. Então, quero deixar esse convite a todos os trabalhadores e trabalhadoras. E obrigado. Obrigado. E você, continue acompanhando a edição televisiva do Jornal do Engenheiro. Um forte abraço e até breve. O seminário de abertura das campanhas salariais chega à sua 14ª edição. A reportagem do Jornal do Engenheiro na TV cobriu o evento. Este seminário, ele tem um triplo objetivo. Ele tem como objetivo o sindicato apresentar às empresas, através dos convidados que falam em nome do sindicato, as ideias que o sindicato tem sobre a conjuntura, a situação, as negociações. O seminário também oferece às empresas oportunidade perante a base do sindicato e perante os seus colegas de empresa apresentarem seus pontos de vista da própria vivência, da vida das empresas. E como terceiro objetivo, o sindicato consegue, com a apresentação de suas posições, com a apresentação das posições das empresas respectivas, criar um campo de ideias no qual as negociações irão se desenvolver. Não é um seminário de negociação, mas é um esforço do sindicato de qualificar as negociações que ocorrerão. O encontro acaba sendo um aquecimento para as negociações deste ano, que visam a renovação dos acordos coletivos de trabalho de quase 100 mil engenheiros no estado. A maioria dos profissionais tem data base em 1º de maio. No ano de 2013, os engenheiros garantiram ganhos reais sobre os vencimentos, a maior parte de 2,5%, e o reajuste salarial somou, em média, 8%. Essa iniciativa do Sindicato de Engenheiros de São Paulo é pioneira no Brasil. Não conheço nenhuma outra experiência de entidade que reúna os negociadores da parte patronal e dos trabalhadores para dialogar e ouvir exposições a respeito da conjuntura política, econômica e social do país, para que então possam promover uma negociação tendo clareza dos cenários que estão pela frente. Quando a gente põe no mesmo espaço, né, no mesmo ambiente, o capital e o trabalho para conversarem e explicitarem seus pontos de vista, eu acho que isso lá na frente contribui para que a mesa de negociação seja mais fácil, mais dinâmica, enfim, que se chegue a resultados bons, né, para ambos os lados, já que esse seminário serve até para que eles se conheçam melhor e saibam a priori os pontos de vista de um e de outro. O encontro contou com análises da conjuntura econômica, sindical e política do país, bem como com representantes das seguintes empresas: Eletropaulo, Sabesp, Comgás, Cesp e EMAI. Esse seminário, que já é tradicional, né, uma iniciativa do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, ele só vem acrescentar nas relações de trabalho entre as empresas e o segmento da engenharia, que é importantíssimo em todas as nossas empresas, em todas as atividades, enfim, importantíssimo para o nosso país. E essa possibilidade de discussão, de entendimento prévio, de colaboração, ela só acrescenta, porque mostra o espírito de cooperação e de colaboração, sempre no sentido de procurar a melhor solução para todas as partes, que existe entre o Sindicato dos Engenheiros e todas as empresas com as quais ele negocia. Para saber mais sobre as campanhas salariais de 2014, acesse o nosso portal na internet.